Som. Som. Boa noite, senhoras e senhores, conselheiros e conselheiras. Vamos dar início à nossa reunião ordinária do dia 7 de outubro de 2013, em segunda chamada às 19 horas. Aberto para informes. Gostaria de convidar o nosso primeiro vice-presidente, nosso secretário, cumprimentar aqueles que também nos acompanham na rede social. Eu gostaria de fazer um convite do Conselho Municipal de Saúde de Esteio, que tem a honra de convidar para a cerimônia de posse solene da nova diretoria eleita para o biênio de 2013-2015. Na ocasião, essa será uma homenagem aos conselheiros mais antigos que se destacaram nos trabalhos do Conselho. Desde já, contamos com a presença, dia 10 de outubro de 2013, às 18 horas, na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, presidente Carlos Brito. A gente também encaminhou um e-mail para os conselheiros, aonde o Conselho Estadual de Saúde estará promovendo no dia 31 de outubro o Seminário Macro-Regional sobre Controle Social da Região Metropolitana, que será na cidade de Porto Alegre, com horário das 8h30 às 17h30, no auditório da FETAG, no bairro Floresta, na rua Santo Antônio. Então, a gente encaminhou por e-mail para os conselheiros. Esse seminário, quem está organizando é o Conselho Estadual de Saúde. Eu estou fazendo parte da comissão que está organizando este evento com todos os conselhos municipais da região metropolitana e mais o litoral. E eu gostaria que os conselheiros aqui de Gravataí pudessem prestigiar e se fazer presente. Então, as inscrições, a gente mandou por e-mail os ofícios, com a ficha de inscrições, para a gente mandar por e-mail para o Conselho Estadual depois. A gente também recebeu um ofício da DAT comunicando a substituição do conselheiro Marlon Rippel. Eu só peço desculpa do meu deslize, não está com o ofício aqui, o Branco. Depois, se puder reiterar para mim quem são os representantes, que eu acho que já está na lista de presença, é isso? Acho que já está atualizado ali, né? Um convite da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, que está convidando para o debate da campanha nacional de luta contra a violência e extermínio de jovens, que será no dia, que será no dia 9 de outubro, quarta-feira, às 9 horas, no plenarinho, terceiro andar da Assembleia Legislativa, na Praça Marechal Deodoro, Centro de Porto Alegre, número 1. A palavra está com os conselheiros. Marlon. Eu estranhei e mandei para o conselho e para lá. Mandei lá para lá e para o conselho aqui. Tu mandou? Não sei. Primeiramente, boa noite, cumprimentar os conselheiros que se fazem presente na data de hoje, cumprimentar a mesa diretiva, senhor presidente,
Primeiro vice-presidente, Gerson, Esmeraldo, JB, e os demais conselheiros aqui presentes. Venho nesse momento aqui só para fazer um informe referente ao novo contrato da Prefeitura Municipal de Gravataí com o Hospital Dom João Becker, no qual começou a ter vigência a partir do dia 1º de 10 agora, 1º de outubro, onde foi assinado pelo senhor prefeito municipal Marco Alba, e também para dizer que nós, da comissão eleita para discutir e fiscalizar o contrato, que seria a minha pessoa, o Geraldo Leal e a doutora Tatiane Kellerman, na oportunidade representada pelo advogado do Simers, na quinta-feira, dia 3, já começamos a avaliar o contrato assinado. Avaliamos, começamos a definir algumas diretrizes, e eu queria só passar o informe que nós tiramos algumas diretrizes importantes na discussão do novo contrato, que já foi assinado, que agora cabe a essa comissão fiscalizar, onde terá a participação da Secretaria de Saúde, Conselho, o Estado, né, e o próprio hospital com seus representantes, cada um com 3 representantes. Mas ficou definido que não será necessário estar as 3 representações de cada segmento para que se obtenha a reunião. Estando apenas um representante, e podendo ser substituído por outros também, a reunião se seguirá e também irá definir as diretrizes, a avaliação ali do novo contrato assinado. Tá? Por conta disso, decidimos também que, por parte do Conselho, os conselheiros indicados, eles podem ser substituídos por qualquer membro do Conselho, se assim o desejarem. E na questão dos Simers também, a gente também concordou, entendeu que a participação dos Simers, se o conselheiro, no caso a conselheira Tatiane, entendeu que o Simers tinha competência para contribuir, nós do Conselho avaliamos que seria possível e viável também, assim como foi na reunião do dia 3, quinta-feira. Então, a princípio, o informe é esse. Obrigado. Mais alguém? Por gentileza, conselheiro. Boa noite, eu sou Janes, represento a Secretaria de Educação. A informação, de repente, não é novidade para ninguém, mas eu acho que é importante os conselheiros saberem. Não é relativo diretamente à saúde, mas, de certa forma, pode refletir lá na saúde, que no final de setembro foram assinados pelo prefeito a construção de 8 escolas de educação infantil, 8 EMEIs, e que vão beneficiar em torno de 800 crianças. E, obviamente, que essas crianças vão para a escola, os pais vão poder trabalhar, vai gerar renda e assim por diante. E nós, na Secretaria de Educação, fizemos a batalha para isso. São 8 escolas agora que serão construídas já passou a licitação, e até o final do ano que vem serão 17. Então, só para informar o pessoal que lá na educação a gente está trabalhando forte para que a população de Gravataí seja beneficiada. Obrigado. Obrigado, conselheiro. Mais alguém? Por gentileza, conselheiro. Boa noite a todas e a todos. Então, o informe é que amanhã estará acontecendo, né, um seminário de saúde do trabalhador, né, de preparação para a conferência do ano que vem, né. Então, aqui, o pessoal que são movimento sindical aqui, seria importante, né, os conselheiros que são ligados, está amanhã, que vai ser no Sindipolo. Acho que não sei se o conselho repassou, né, esse e-mail aí para todos sobre
sobre esse seminário de preparação para a conferência que estará acontecendo amanhã, o dia todo. Obrigado, conselheiro, bem lembrado. E a gente, inclusive, já tinha comunicado por e-mail, enfim, pela internet, sobre esse evento para ocorrer amanhã, e a gente fica muito lisonjeado que tu estará lá amanhã representando este conselho, e a gente gostaria que tivesse mais algum outro conselheiro que... Sim, na hora, inscrições na hora. Mais alguém? Geraldo. Boa noite, senhoras e senhores. Só comunicar rapidamente que tivemos na semana passada, dia 3, a primeira reunião da comissão de acompanhamento do contrato do hospital, onde foi distribuída uma cópia do contrato e já foi publicada, inclusive colocada à disposição na internet a todos os conselheiros. E, por último, só quero registrar e parabenizar, na verdade, a atuação da nova técnica, assessora técnica da Secretaria de Saúde, a doutora Aglaé Regina, que foi quem conduziu a reunião e conduziu de uma maneira muito profissional, muito tecnicamente foi muito bem conduzida a reunião, mantendo uma discussão produtiva no trabalho. Então, só para deixar esse registro a todos os conselheiros. E a cópia está à disposição na internet, na página do Conselho Municipal de Saúde, a todos. Obrigado. Mais alguém? Adilson? Eu distribuí alguns convites aí para uma reunião solene amanhã do Sindicato dos Químicos e Plásticos de Gravataí, convidando a todos os conselheiros para esse evento que vai ter aqui na Câmara, às 7h30. Estão todos convidados. Obrigado, conselheiro. E já também aqui aproveitando e complementar aqui o trabalho dos Sindicatos Químicos e Plásticos de Gravataí, em Glorinha. Enfim, é uma sessão solene que haverá amanhã em homenagem aos 25 anos desse sindicato, no qual também faz parte desse conselho, e desejar aqui os parabéns em nome deste conselho ao trabalho desses trabalhadores aqui na nossa cidade. Então, o Poder Legislativo de Gravataí está convidando a sessão solene amanhã, no dia 8 de outubro, às 19h30, aqui neste plenário. Se os demais conselheiros puderem participar. A gente recebeu um ofício da ouvidoria comunicando sobre eu vou fazer uma leitura aqui. Estamos recebendo diversas manifestações e encaminhamentos solicitando que a ouvidoria informe sobre a situação dos pedidos de consultas de exames. Reiteramos que, desde abril de 2013, a ouvidoria não está vinculada à central de marcação de consulta, portanto, não tem acesso à informação dos pacientes. Contudo, visamos a melhoria do fluxo de informações entre a central de marcação de consulta e as unidades de saúde, em complemento às orientações do memorando 112/2013 da central de marcação de consulta. Criou um formulário padrão a ser usado pelo usuário para solicitar informações referentes às consultas ou procedimento. Este formulário é o único canal de informações que a central de marcação de consulta, visto que a mesma não possui atendimento presencial ou telefônico. A ouvidoria está à disposição com atendimento presencial ou telefônico das 13h30 às 18h para reclamações, sugestões ou denúncias e elogios. Atenciosamente, Moisés Pacheco, coordenador da ouvidoria da Secretaria de Saúde. Eu gostaria de registrar, com relação a essa questão de marcação de consulta, que eu acho que a gente deveria pautar essa questão de fluxo de informações
porque tem muitas unidades de saúde aqui no município que estão tentando entrar em contato a pedido dos pacientes com relação a exames e consultas, enfim, cirurgias, e tem havido muito tempo, não está sendo muito ágil essas informações. Né? Tem muitos coordenadores de serviço de saúde que ligam lá para a central, não conseguem contato telefônico. Às vezes, quando é um caso urgente, que o paciente precisa de uma certa informação da central, tem que entrar num processo de malote, que às vezes leva 1 ou 2 dias até ter retorno, e muitas vezes é para ontem. E às vezes uma simples ligação poderia facilitar bastante. Eu gostaria de propor que uma hora fizesse uma pauta com relação à central de marcação de consulta para melhorar esse fluxo de informações. Inclusive, não é só nós do conselho que tenta ligar para lá, tenta buscar informações. Hoje mesmo teve um paciente que precisava uma consulta com vascular. Tentei ligação para lá e não consegui. Tive que ligar pessoalmente para o telefone e reiteradamente as mesmas reclamações. E eu tenho percebido, e não é uma crítica pela crítica, que infelizmente a questão da marcação não está... Teve um descrédito, não melhorou nesse sentido. Então, gostaria de sugerir essa pauta. Mais alguém? Não havendo, vamos para a leitura da ata anteriores, registrando que a gente tem 2 atas para ler. E gostaria de pedir paciência dos conselheiros com relação às atas, e necessariamente a gente precisa ler e precisa botar em apreciação e em votação dos conselheiros e das conselheiras. Luiz. Ata número 16, 2013. Ao 11º dia do mês de setembro de 2013, o Conselho Municipal de Saúde reuniu-se na Câmara de Vereadores de Gravataí para a reunião extraordinária para tratar da apreciação e votação da minuta do contrato entre o município de Gravataí e o Hospital Dom João Becker. Presidida pelo conselheiro Rafael Marques da Silva, a reunião teve início às 19 horas. O presidente do Conselho Municipal de Saúde agradece a participação dos alunos de Direito da Facenza e a procuradora do município de Porto Alegre, Cristiane Catarina Fagundes de Oliveira. A promotora afirmou que não houve indícios de que o dinheiro público fosse gasto em consultórios particulares, mas por precaução, para que o dinheiro público fosse gasto com a prestação de serviço previsto no contrato, e se o caso em questão estrutural, que fosse investido nas áreas que são destinadas ao SUS, sendo vedado o investimento em áreas privadas, o que foi também posto no contrato. Outro ponto diz respeito ao fluxo. As vagas de TI são disponibilizadas apenas 10 vagas, sendo dessas 8 para pacientes do SUS. Em relação ao percentual de 60% dos serviços prestados ao SUS, para garantir a filantropia, esses 60% estão contratados. Estão discriminados os procedimentos contratados. Quanto aos procedimentos comprados pelo município e que estão fora do contrato, em caso de emergência ou por ordem judicial, a preocupação é que houvesse uma barganha lícita. E assim foi definida uma tabela que está saindo mais barato do que o normalmente gasto quando se compra, garantindo que esses procedimentos só serão realizados após a referenciação, não podendo referenciar e, havendo ato judicial, deverá ocorrer a autorização do município. Outra questão polêmica em relação ao contrato é em relação às baixas multas. A promotora afirmou que, considerando uma nova gestão, ela abriu mão das multas por 2 motivos. Primeiro, por se fazer a fiscalização, o que já está previsto, mas não ocorria. Segundo, estão sendo solicitadas auditorias tanto para o município, para a União e para o Estado, além de mandar carta ao SUS. Outro ponto importante a ser melhorado é o fornecimento de informação aos pacientes e familiares. A promotora afirmou que houve descumprimento do contrato, mas não há indício de fraude que exploram os jornais. O presidente concede 15 minutos para a apresentação técnica da Secretaria da Saúde pela senhora Aglaé, que relatou que foram considerados os apontamentos realizados pelo Ministério Público
pelo Conselho Municipal de Saúde e pelo Departamento de Assistência do Hospital do Estado, e com diferentes setores da Secretaria da Saúde. Considerando o Hospital do João Beck uma entidade filantrópica, que se rege com uma série de portarias, utilizou-se uma normatização do SUS, a Lei 8080, Lei 8142 e a Lei 141, e não apenas a Lei dos Contratos e Licitações. O hospital oferece 129 leitos, 125 para o SUS e 74 privados, 10 leitos de UTI, 8 para o SUS e 2 privados. Na segunda cláusula, que trata do objeto, havia uma manifestação da promotora que ficasse muito claro que tipo de serviços o Hospital do João Beck estaria prestando. Então foi colocado que a instituição prestaria ações e serviços de saúde hospitalares e ambulatoriais em caráter de emergência, urgência e eletivos. Foi colocado no contrato que todo serviço prestado pelo hospital estará limitado à capacidade instalada, pactuada e descrita no cadastro e no plano operativo. Segundo a GLAE, a minuta entregue pelo Conselho não atrela a legislação do SUS. Na cláusula 5ª, 5.2, existe uma inserção importantíssima sobre o que a promotora Carolina falou. Ficou explícito no item H que fica vedada a alocação de recursos desses contratos em benefício de empresas, grupos, sociedade, conglomerados de profissionais que exerçam atividades de forma autônoma ou terceirizada no hospital, excetuando-se os profissionais autônomos que trabalham para o SUS. Na cláusula 5ª foi colocada que as partes que se comprometem com, assim que for publicada, uma portaria em fase de publicação que altera toda a forma de contratação dos hospitais no país. O contrato está se comprometendo a rever isso. Na cláusula 7ª, conforme sugerido pela promotoria, foi deixado bem explícito que o funcionamento da urgência e emergência seria adulta e pediátrica 24 horas por dia. Segundo a HE, a minuta do contrato não prevê isto. Quanto aos atendimentos dos plantões, serão 2 de clínica médica, 2 de obstetrícia, um plantão cirúrgico presencial e um de sobreaviso, um plantão presencial em traumatologia e ortopedia, 2 plantões pediátricos, 2 de anestesia, um de UTI e de um neurocirurgia presencial e um neurologista em plantão de sobreaviso e por telemedicina. Na cláusula 7.9, também sugerida pelo Ministério Público, todos os serviços oferecidos pelo hospital deverão oferecer 60% ao SUS. Conversando com a doutora Carolina, a administração do hospital, a secretaria compreendeu-se que deveria deixar bem claro que a disponibilidade de 60% seria de todas as áreas, procedimentos e especialidades, observando as regras de habilitação do hospital, e que fora contratado e a legislação vigente. O preço do contrato foi incorporado, além dos valores de produção, que é aquilo que se faz no sistema ambulatorial e no sistema hospitalar, todos os incentivos e suplementação do município, estado ou recursos federais, para poder dar transparência no contrato anterior, que tinha um valor X, mas por fora havia outros convênios ou repasses ou termos de ajustamento que repassavam dinheiro para o hospital. Agora, no novo contrato, quando o Conselho ou qualquer órgão de controle apreciar, ele terá tudo o que entra para o hospital, seja de qual for a fonte, no valor do contrato. O valor do contrato é de R$ 38.487.888,44. Se for considerado somente o valor de produção, ele seria de 16,6 milhões. O valor de suplementação que esse hospital recebe é de 17,4 milhões, dos quais 14 milhões saem do Tesouro Municipal e o restante é estadual. O valor dos incentivos que são criados pelo governo federal e estadual é de 4,3 milhões. Foram descritas no contrato as formas de pagamento, pré-fixado ou pós-fixado. A produção, por exemplo, só é paga depois que foi prestado o serviço, mas há incentivos que são repassados e que podem
podem e devem ser pagos antes. Um incentivo para a contratualização, por exemplo, é um direito do hospital recebê-lo antes. Na cláusula 11ª, a das suplementações. Esse município paga muitas suplementações, o que por um lado é bom, visto que o município está retirando recursos de seu orçamento para melhorar um repasse. Um serviço essencial para a população. E se sabe que as tabelas são defasadas, e isso é uma vontade política pela saúde. Por outro lado, muitos dirão que é um valor muito grande e que está indo para uma área hospitalar, mas a área hospitalar parece que nesse município tem um apelo muito grande, muito necessário para a população. Foi incluído mais uma suplementação de 150% no valor do neuromeografia. É um exame que não se consegue fazer pelo SUS. Não há prestadores que proponham realizar no valor da tabela de R$ 27,00 para realizar as cirurgias eletivas propostas pelo hospital. Necessita-se desse exame, o que não está previsto na minuta do Conselho. Exemplos da tabela SUS são os de tomografia de tórax, por R$ 136,00, tomografia do crânio, R$ 97,00, colonoscopia, R$ 112,00, uma cesariana, R$ 545,00, um parto normal, R$ 443,00, uma pedivasectomia, R$ 414,00. Todos esses são exemplos de exames fornecidos pela Prefeitura de Gravataí, são suplementados por valores de tabela que são efetivamente baixos. O SUS paga R$ 169,00 por uma sessão de hemodiálise, e esse não tem suplemento nenhum. É um procedimento entendido remunerado adequadamente pelo sistema. Na cláusula 12ª, o plano operativo apresenta a descrição de leitos existentes. Os leitos de UTI, os leitos de observação, o secretário determinou uma auditoria em loco para ir lá contar os leitos, para olhar a área por área, para verificar se esses leitos estão lá. Já foi enviado pelo Conselho Nacional CNES e para o DataSUS, alterando os leitos. Alguns estavam ok, outros foram alterados os números. Foram definidos dentro do contrato todos os serviços a serem prestados. O número de internação por mês, o número de serviços ambulatoriais, o número de cirurgias que estão feitas, principalmente as que a forma pactuada é as mais necessárias para a população. O que foi colocado foram 80 cirurgias de traumato e ortopedia. Atualmente o hospital faz em torno de 38 cirurgias por mês. 20 cirurgias eletivas, que são as cirurgias das campanhas do Ministério da Saúde, 130 cirurgias ambulatoriais por mês. Foram identificados todos os serviços ambulatoriais, tanto de exames e consulta de diagnósticos dentro do hospital. No final do plano operativo estão quantificados todos os serviços. Foram colocados serviços que o hospital vai fazer, não só para a população direta que vai ao hospital, mas aumentaram o número de exames e consultas disponibilizadas para a central de marcação de consultas no município, que foi incluída na regulação assistencial. A cláusula 13ª trata disso, mas a minuta do Conselho ignorou-se completamente a regulação. Foi definida a comissão de acompanhamento do contrato, que precisa funcionar logo que o contrato comece a vigir, com os representantes do Conselho, representantes da Secretaria Estadual, e que já confirmaram sua participação, representantes da Secretaria Municipal e do Hospital, para que seja constituído conjuntamente tudo o que necessitar ainda ser melhorado. Essa comissão não trará as atribuições de nenhum órgão de controle. Foi retirado um item por sugestão da promotora, que dizia que a garantia há contratado do amplo direito de defesa a ser exercido e previamente a aplicação de qualquer sanção. Na cláusula 14ª, expressa mais quais os procedimentos que são previstos nesse contrato e que eventualmente sejam solicitados pelo município em caso de urgência e emergência, e em caso de ameaça à vida do paciente ou em caso de demandas judiciais, situações operacionais
caracterizada a possibilidade de referenciar o paciente para fora, poder fazer com que este paciente possa ser atendido na capital ou em qualquer outro centro que serão feitos conforme a cláusula do contrato, e, nesse caso, foi pactuada uma tabela diferenciada, considerando-se a tabela IPAG para serviços hospitalares, se necessário prótese com material específico, e para pagamento de honorários para profissionais de Associação Médica Brasileira. O Conselho, nessa cláusula, define que deve ser pagamento do SUS. A cláusula 15ª trata da sanção. A aplicação das penalidades dependerão de um processo administrativo, conforme a lei de licitações. A multa é apenas uma das sanções. Outras são a suspensão de pagamento de repasses do Fundo Municipal de Saúde e a suspensão do direito de participar de licitações com a administração pública por 2 anos e a suspensão dos serviços com o SUS por 2 anos. O quadro de multa dentro do contrato pela não observância das metas é da proposta anterior, que já tinha sido apresentada ao Conselho, mas as multas não são as mesmas aplicadas no contrato vigente. Elas são mais severas. De 560 mil, passariam para 860 mil. A HAE registra trecho da ata da reunião com o Ministério Público, em que o Ministério Público daria ao hospital o voto de credibilidade em razão de terem sido criados vários dispositivos de efetiva fiscalização do contrato. A criação do médico regulador, um profissional vinculado à Prefeitura que regulará os leitos em contrato, e a criação da comissão de acompanhamento do contrato de fiscalização. Nos moldes que foi criado, o envio de remessas de informações ao Conselho Municipal de Saúde, para que esse fiscalize a execução desse contrato. Isto foi extraído do termo final da audiência no Ministério Público, quando estavam presentes a Secretaria da Saúde, o Conselho Municipal de Saúde, a administração do hospital e a Promotoria de Justiça do município, e a Direção de Apoio dos Direitos Humanos do Estado do Rio Grande do Sul. O conselheiro Carlos André comenta que a maioria das alterações foram na realização dos exames. Previa-se que haveria 1 milhão e pouco para a realização de cirurgias da campanha da FAEC. Esse valor já mudou, porque foram realizadas algumas cirurgias daquela campanha, o que reduziu o valor, mas foram feitos alguns ajustes e acabaram ficando no mesmo valor. Carlos relata que o reajuste efetivo é de 21%. Ocorreram problemas na execução de cirurgia de traumato. O grupo de traumatologia do hospital não aceitava que valor então foi ajustado, o valor e a suplementação de traumato. Havia um problema para a suplementação dos valores de traumatologia. Outro reajuste foi nos plantões de urgência e emergência. Reajustou-se os valores para a melhor remuneração dos médicos. O restante do reajuste, do aumento do valor do contrato, foi a inclusão de alguns incentivos já mencionados. O SAMU Salvar, que havia um contrato com o Estado e agora está sendo contratado, está dentro do contrato, e a inclusão do incentivo AVC. E mais 2 incentivos, houve a ampliação de cirurgias, plantão de pediatria. Quanto ao contrato anterior, houve mudança de algumas multas. No conjunto de todas as multas e no formato, acontecia um caso no mês, ou 2 ou 3, e a multa. Cada vez que ocorria aquela ação, pagava-se R$500. No final do mês, pagava-se mais R$500. No geral, houve uma ampliação das multas, não no patamar no qual o Conselho propõe. O conselheiro Geraldo apresenta a proposta de alteração pela Comissão de Elaboração do Contrato do Conselho Municipal de Saúde de Gravataí. Inicialmente, Geraldo destaca a criação do cargo do diretor de regulação do hospital, mas, segundo o conselheiro, tal cargo já existe desde o ano de 2010, em que trabalhava no hospital. Em relação à grande inovação apresentada nesse contrato, a inclusão da emergência adulta e pediátrica. O Conselho não acha correto fazer distinção pelo fato da emergência seja adulta ou pediátrica, traumatológica
obstetrícia cirúrgica. Geraldo justifica que o Conselho Municipal de Saúde deve ter elaborado uma minuta, visto que o Conselho apontou inúmeras considerações que foram protocoladas na Secretaria em 22 de abril de 2013, cujo retorno oficial não foi dado. Todas as alterações foram lançadas na minuta apresentada ao Ministério Público 15 dias atrás, como forma de facilitar a visualização. Geraldo apontou que a questão da paridade presente na Lei 80.142, o que é fundamental para que a Comissão de Fiscalização do Contrato tenha realmente garantia de participação do usuário do SUS no sistema de fiscalização. Na forma da qual está redigida a causa 5.4 da minuta da Secretaria, não há essa garantia da paridade garantida por lei. Para demonstrar a relação de equilíbrio entre o contratante e contratada, não é possível deixar o hospital à mercê da boa vontade do município em pagar quando bem quiser. Assim criou-se essa cláusula conforme a Lei 8.666. Quanto ao aumento da remuneração, o Conselho não discorda com o aumento da remuneração, mas o hospital deverá garantir o atendimento na qualidade da população e não ficar indiferente à questão do dinheiro público. Ainda não foi apresentado ao Conselho o que representa essa tabela, que está sendo proposta, sendo então lançados aumentos e percentuais sobre a tabela SUS, alguns superiores a 300%. E não se sabe, com esse valor final, não se está pagando mais do que o convênio pagaria. É um procedimento questionável. Segundo o conselheiro, esse tema poderá ser questionado pelo Tribunal de Contas do Estado. Foi muito bem registrada na ata da reunião realizada no Ministério Público que se adote uma tabela particular para serviços prestados ao SUS, segundo o conselheiro. Muitos convênios não pagam os valores que constam nessa tabela. CBHPM. Causa muita surpresa à Secretaria de Saúde aceitar essa tabela, assim como a tabela do IPAG, para procedimentos que são de top de linha do SUS em alta complexidade, os quais os hospitais de Porto Alegre, como a Santa Casa e o Instituto de Cardiologia e outros, correm atrás e tentam fixar nesses tipos de procedimento toda a remuneração, porque a remuneração é bem melhor. Assim, a minuta do Conselho busca manter a tabela do SUS para o pagamento desses procedimentos. O atendimento de traumatologia ambulatorial da Secretaria está limitado a 3 consultas. O atendimento deverá ser integral conforme a Lei 8080. Assim, o Conselho não aceita a limitação de 3 consultas. O Conselho sugere a criação do sistema de ouvidoria através do atendimento por 0800, que atenda inclusive ligações de celulares. O conselheiro aponta um enorme retrocesso no contrato, pois existem inúmeros indicadores que aferem a qualidade de atendimento dentro da instituição e que o hospital até então nunca forneceu ao Conselho Municipal de Saúde ou à Secretaria Municipal de Saúde. O Conselho Municipal de Saúde não recebeu nenhum relatório dos serviços realizados no hospital desde o início desse ano. Quanto às lâminas de Chevres, que são exemplo de previsibilidade de gastos e teto, fato que faltou naquela previsibilidade das tabelas anteriores e que simplesmente lançaram as tabelas particulares e não fixaram tetos na minuta. Foi limitado um limite nos gastos de previsibilidade desse acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal. De acordo com o conselheiro, uma das formas de garantir a execução do contrato é a penalidade, mantendo o contrato de forma que será mantido o descumprimento das metas. Assim, as multas propostas pelo Conselho aumentam em 100% os casos de reincidência no mesmo mês, o que não se acumulem durante o ano. O conselheiro apresenta exemplo de multas previstas. 12 horas sem atendimento de plantão clínica médica é de 5.000. A minuta da Secretaria Municipal de Saúde prevê apenas R$ 1.152. Segundo o conselheiro, é preferível pagar a multa a prestar o atendimento, visto que a grande demanda em atendimento particulares, assim cobrar
multas baixas é incentivar o descumprimento de metas. O conselheiro lembra que no início do ano a Secretaria Municipal de Saúde tentou aprovar às pressas o contrato, que foi elaborado sem participação do Conselho. O conselheiro afirma que o contrato deve ouvir a população e não ser construído exclusivamente por tecnocratas dentro dos gabinetes. O conselheiro apresentou a escala de multa e destacou a multa de R$ 1.300 para o cumprimento de metas inferior a 76%. O Conselho compreende que esse valor da multa deveria ser no mínimo R$ 30 mil, ou seja, para não haver descumprimento. Outro ponto destacado pelo conselheiro é garantir a participação do Conselho e da Secretaria Municipal de Saúde nas comissões de óbito e de prontuários para realizar o estudo de casos dentro da instituição. O conselheiro realiza suas últimas considerações, comparando as multas presentes à última versão do contrato 2012, na qual o total das multas cobradas atingiu 2% do valor contratado. O conselheiro destacou que a GLAE afirmou que o valor total das multas seria de 860 mil, segundo a simulação realizada pela Secretaria, e que não fora previamente informado ao Conselho, seguindo as mesmas regras para a versão do contrato de 2012. Esse valor sobre 38 milhões é equivalente a 2,2%, segundo a Lei de Licitações e Contratos, prevê que o valor do contrato pode ser aumentado em até 25%. Sendo assim, o contrato chegaria a 47 milhões, ou seja, a multa seria de 1,81% do valor total do contrato. Início do debate. O conselheiro Altair, assim dizendo, representante da classe operária, que enfrenta as filas dos hospitais e que evidencia a falta de médico para o atendimento dos usuários do SUS, pediatras, clínicos, que deveriam estar atendendo no SUS, estão, na verdade, atendendo convênios e particulares, e utilizando recursos e equipamentos adquiridos com recursos públicos. Altair destaca a criação do regimento interno do Conselho Municipal de Saúde, que estabelece que todos os representantes são iguais e possuem os mesmos direitos. O conselheiro defende a criação de um hospital regional público, visto que contratar um terceiro para prestar serviços essenciais é uma incompetência da gestão. O Hospital Dom João Becker é o único hospital do município. Assim, Gravataí está refém das condições apresentadas. A conselheira Nani afirma que 15 anos tem se dado votos de confiança à administração do hospital, mas observa o atendimento cada vez pior. O conselheiro Carlos André esclarece que o valor de 860 mil não é sobre o novo contrato, e sim do contrato anterior, considerando os reajustes nos valores dos procedimentos e as multas, e esses valores será superior ao relatado. Carlos relata que a maioria dos contratos com o hospital no Estado são globais. Considera-se uma média de produção a ser alcançada e o hospital recebe de acordo com essa média. Caso o hospital cumpra 90% da meta, ele receberá 100% do valor do contrato. E em Gravataí não se opta por essa modalidade de contratação. Em relação à tabela estabelecida do IPAG CNHPM anterior, quando necessitava de serviço de alta complexidade, os serviços não eram oferecidos pela tabela do SUS, devido à solicitação por ordem judicial, que estabelece 48 horas para o cumprimento. O município pagava muito acima do valor da tabela para conseguir atendimento em outros hospitais de Porto Alegre. Em discussão com a procuradora do Ministério Público, decidiu-se estabelecer essas tabelas. José Ricardo, que é a participação nas discussões sobre o contrato. A GRAE afirma que a vontade do gestor é de melhorar os serviços prestados pelo hospital. E quanto à paridade para o acompanhamento do contrato, é do Conselho a representação do usuário. A GRAE diz que não se deve confundir a paridade exigida na composição do Conselho àquela para o acompanhamento do contrato. O conselheiro Gerson relata foram algumas das mudanças desde a primeira discussão do contrato, mas houve algum avanço.
Destaca a importância da garantia de bom atendimento à população, seja com multas mais altas ou não. O conselheiro Esmeraldo expressa pesar pela necessidade de estabelecer multas para garantir o atendimento no hospital. Magnus relata que o sofrimento da população e de familiares de pacientes devido à falta de informações e atendimento adequado. Fernando Cruz, diretor do Departamento de Regulação do município, esclareceu a função do médico regulador, que participará do processo de distribuição de leitos e de regulação desses para a população. Outro item a esclarecer é o das 3 consultas de acompanhamento. O objetivo da determinação é que se tenha mais pacientes sendo atendidos e encaminhados para outros encaminhamentos. Caso necessário, outras consultas será fornecida a liberação, se necessário. Em relação à falta de pediatras, o hospital terá uma suplementação de pediatria. O diretor de regulação esclarece que existe um critério de urgência para a prioridade de atendimento e não a escolha do tipo de convênio apresentado pelo paciente. O senhor Marcos comenta o caso da demora de atendimento que perpetua nos serviços prestados pelo município. A conselheira Sandra relata as dificuldades dos moradores do Parque do Passo Caveira, que defende que a multa é essencial para o cumprimento do contrato. O conselheiro Marlon relata o longo processo de discussão desde o contrato e como foi apresentado inicialmente, em curto período de tempo. Cita também a solicitação do Conselho pela prestação de conta de verba que são repassadas ao hospital e que não foi atendida até então. O conselheiro Geraldo manifesta a necessidade de garantir o cumprimento do contrato. O secretário Johnny Martins ressalta a qualificação dos integrantes da equipe que elabora o contrato e da colaboração da promotora, do Ministério Público e do Conselho. O conselheiro Marlon solicita a lista dos conselheiros aptos a votar segundo o artigo 8º do Regimento Interno do Conselho, assim como o voto nominal dos conselheiros. Após lido o artigo 8º do Regimento Interno do Conselho, o presidente lista o nome das entidades do Conselho aptas à votação, segundo os segmentos que apresenta. Secretaria Municipal de Saúde, Johnny Martins Laone Pinedo Guimarães. Secretaria Municipal da Saúde, Carlos André Koralski e Regis Fonseca. Secretaria Municipal de Educação, Janes Solon Malheiros e Silvana Moraes Correia. Secretaria Municipal da Fazenda, Tânia de Melo Fischer e Alicio Lopes de Oliveira. Secretaria Municipal da Família e Assistência Social, não votará por não justificar 12 reuniões. Segmento dos prestadores, Hospital Dom João Becker, Oswaldo Luiz Balprada e Fabiano Dressler. O APA não votará sem justificativa de falta em 6 reuniões. Acolher, sem justificativa de falta por 3 reuniões consecutivas. Comunidade Terapêutica Usina da Saúde, Pedro Reis Gomes, Odair Gomes. Fazenda Renascer, Ivander da Silveira, Magno Rafael Moraes Bandeira. Segmento dos Trabalhadores, AACEGRA, Jaime B. Ziegler, João Nunes dos Santos. ACGTI, não votou por contarem 3 faltas sem justificativas. A CEMUSA, Esmeraldo Nascimento da Silva, Ana Lia R. Bueno. SINDAC RS, Rafael Marques da Silva, Ronaldo Georges. CREFITO, Andresa Silvana da Oliveira, Josiane Carpes de Jesus. CRES RS, sem justificativa de falta por 6 reuniões intercaladas. CRO RS, Sandro Laerte Paim e Camila Ciocar. CRPRS, sem representação. Cineres, Tatiane Testão Kellerman, Clarissa Coelho Bacim. CTPMG, Mauro Greco, Lúcio M. Horácio. Avansc 2, João Carlos G. dos Santos, José Carlos dos Santos. A SUSCAPS, Luiz Antônio da Larana Sequim, Gilmar Arles da Silva. A ZAPEG,
Gerson Monteiro e Terezinha Souza da Silva. A DVA, Oswaldo de Brito Sanger e Andréa Fernanda JL Link. A PNVG, Vera Regina Oliveira Peixoto, Vera Maria Tefanerberry. A PDFG, Rosane Nardi da Silva, Edmar Barros. A PAI, Maria Salomé Oder Vargas, Josefa Maria W. Lopes. A DAT RS, André G. Alves, Marlon Rippel Alves. A MPC, Sandra Mara Pires Fernandes, Antônio Graciano. Escona Fé, Altair Machado. Araci Helena de Souza Trindade. Pacre, Edith Altino Couto e Patrícia Galdério Dias. Ciatab, Edson Ricardo R. dos Santos, Telmo Tadeu Espínola. Sindicato dos Metalúrgicos de Gravataí, sem justificativa de falta em 3 reuniões consecutivas. CUT RS, Vladimir Duarte e Vitalina Conceição Gonçalves. Sindiquim, sem justificativa em 7 reuniões intercaladas. Sinditintas, José Ayrton dos Santos, Luiz Arnildo Scherer. CPERS, sem justificativa de falta em 10 reuniões intercaladas. Pastoral do Idoso, Marlene dos Santos Espínola e Eliana Maria Gomes Martins. O presidente do Conselho Municipal de Saúde perguntou se algum dos presentes possuía alguma dúvida e estabeleceu que cada entidade poderia ter um voto. Seria decidido entre a proposta de alteração apresentada pela Comissão do Conselho Municipal de Saúde ou a minuta apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde, ou a abstenção. Resultado da votação: 14 votos em favor da proposta de alteração do Conselho Municipal de Saúde, na minuta apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde. 6 votos a favor da Secretaria Municipal de Saúde, tal como foi apresentada, sem alteração. Encerrada a presente reunião, que foi gravada e lavrada a ata. Rafael Marques da Silva, presidente do Conselho Municipal de Saúde. Marco Antônio Oliveira de Almeida, agente administrativo. 2. Alô? Quanto referente ali dos leitos hospitalares, eu acho que é na primeira página que tem. As parcelas que são colocadas não dão referência ao total, tá? Aí tem que rever para que seja feita da maneira correta, tá? Porque se fala em 174, né? Mas aí tem, se tu for somar os números que estão sendo apresentados na UTI, das baixas, não corresponde a esse número, tá? Mais alguém para ajustes e adendos na ata? Pois não, conselheiro. Só comunicar que, conforme no início da reunião, a gente tinha comunicado que a gente pediu paciência para os senhores conselheiros, que a ata era extensa. Boa noite para todo mundo. Aí está dizendo nessa ata que eu não me hago presente. Eu mando por e-mail, por fax, al compañero avisando quando não vengo. Se há uma prova que tira a RG, que eu tiro, ele vai ter que retratar-se e no jornal também. Porque eu, todas as vezes que não puedo, eu aviso a meu secretário e o secretário liga para aqui por e-mail. Isso é correto, não é isso? Al outro dia, sempre está avisado. Hace 2 reuniones atrás yo estuve aquí, entonces no puede ser 3 porque hace 2 yo estaba aquí. Entonces, si hay algún error, no es de mi lado. Y yo trabajo, yo no vivo del consejo. Yo soy tesorero y director de un colegio, Foco, el cual ahora estábamos haciendo una turma nueva. Entonces yo estaba trabajando y vine directo para aquí. Esa es la diferencia de quien trabaja en un consejo sin tirar lucro. Eso. Entonces, me falta estar justificado. Entonces, hay algo raro en esa ata. Y él me pidió, el compañero me pidió, y yo traje todos los documentos de todas las partes que había llegado, que no había venido. Pero por y medio yo mando.
Yo no sé si consigo tirar por en medio de mi sindicato, pero si hay forma de tirar, yo voy a tirar y traer aquí y mostrar que nos mandamos todos los días después de yo no venir, mando a avisar que manden aquí. ¿Tá? Entonces yo me hago presente. No todas las veces, ¿verdad? Pero yo trabajo, yo vivo de mi entidad e não daquele conselho. Conclua, conselheiro. Só comunicar que, conforme nosso regimento interno, a ata tem que ser lida. Por gentileza, conselheiro. Uma questão de ordem, senhor presidente, por gentileza. Pois não, conselheiro. Acho que aqui a gente, uma das nossas primeiras condições aqui no conselho é a prioridade do respeito, né, dos conselheiros. Aqui a gente respeita a opinião dos conselheiros. Eu acho que o conselheiro cometeu um equívoco ali, dizendo que tem conselheiro que vive do conselho aqui, né? Então acho que cometeu um equívoco. Gostaria até, se possível, que o conselheiro se retratasse, porque foi infeliz o seu comentário. Ninguém vive do conselho aqui. Tá bom, conselheiro. Só uma questão, não concluí ainda, senhor presidente. E a questão das faltas, já foi decidido aqui em plenária, que as faltas serão não por e-mail, por ligação, justificadas, assim por escrito e protocolado na secretaria do conselho. Por isso que tem um agente administrativo lá para receber essa documentação aí. Então, assim, eu queria uma retratação do conselheiro, porque eu quero que o conselheiro prove que alguém vive desse conselho aqui. Eu queria só seguir o caminho do Mário. Quero dizer que eu sou trabalhador, um operário, sempre digo isso, e nunca vivi desse conselho. Aliás, nenhum conselheiro aqui jamais viveu deste conselho, né? E mesmo os gestores que estão aqui não estão ganhando para estar aqui. Então, nenhum conselheiro ganha. Eu acho que o Gringo eu conheço há muitos anos, ele cometeu um equívoco. Eu espero que ele compreenda que ele falou uma palavra infeliz. Porque nós, além das pessoas que estão aqui, tem as pessoas pela internet que estão nos assistindo e já vão pensar que nós estamos vivendo aí a custa do governo. Não, isso não é verdadeiro. A lei do Conselho, tanto municipal como estadual e federal, diz que nós somos um cargo de relevância pública, portanto, um serviço gratuito. Eu gostaria também de dar um alerta aqui, ó. Não é a primeira vez que esse nosso conselheiro veio para cá para tumultuar. Aqui não é lugar de tumulto. E outra coisa, realmente ele está sendo bem grosso no falar que a gente está vivendo do conselho. Então eu peço assim, ó, vamos manter o respeito, porque aqui todo mundo é adulto, ninguém é criança. E não é, aliás, eu é que tenho minhas dúvidas com alguns conselheiros quanto à conduta. Conselheiros, vamos para os trabalhos, depois no final a gente faz as considerações dos assuntos gerais. Bom, não havendo então adendos, ajustes, a não ser a consideração aqui do vice-presidente Gerson, atendendo aqui, se ninguém é contra aqui os apontamentos do conselheiro, alguém é contra os apontamentos do conselheiro? Não havendo manifestação contrária ao apontamento do conselheiro Gerson, coloco a presente ata em regime de votação. Os conselheiros favoráveis à presente ata se manifestem. Conselheiros contrários. Abstenções. Conselheiro Adilson, conselheiro Galberto, conselheiro Telmo, conselheira Marlene, conselheiro lá em cima, desculpe o nome, Janes, se abstém. Com 5 abstenções. Então vamos para o próximo ponto de pauta. Nossa reunião hoje, teoricamente, não é para se estender muito. Eu entreguei uma folha com vocês. A outra ata, já como essa reunião vai ser breve, né, teoricamente é para ser uma reunião breve, eu vou deixar essa outra para a próxima reunião, porque a gente levou bastante tempo só para ler aquela outra lá. Tá ok? Então, eu estou encaminhando para vocês que é a Programação Anual da Saúde para o Controle Social, para o Conselho Municipal de Saúde, que deveria estar sendo encaminhado para nós no final do ano de 2012. Mas como a gente quer ao mesmo tempo colaborar com a gestão e deixar os documentos em dias, enfim, o sistema de informações
em dia, a gente está encaminhando aqui uma forma também de fortalecer o nosso trabalho aqui no Conselho, que é as diretrizes necessárias para o nosso Conselho. As nossas atividades, as nossas manutenções. Eu gostaria de registrar, eu também, enquanto membro do Conselho Estadual de Saúde, que o Conselho Municipal de Saúde de Gravataí é um conselho que é muito bem estruturado comparado a outros municípios no estado. Claro que a gente precisa avançar em mais alguns outros detalhes. Então, a gente sentou junto com uma servidora do quadro, que é a Elaine, que é da Secretaria de Planejamento, e ela nos orientou alguns objetivos, algumas diretrizes para a gente fazer o planejamento do Conselho. Então, a gente tem algumas ações, algumas metas, que talvez elas não vão ser cumpridas, mas a gente já está prevendo a necessidade de estar incluído nesse documento. Então, se me permitem, eu gostaria então de fazer uma leitura e no final a gente, se alguém tiver mais algum apontamento que queira contribuir, será muito bem-vindo às propostas. Então, o objetivo: fortalecer a gestão democrática do SUS, ampliando a participação e capacitação no controle social para o exercício de suas funções e avançar no processo de busca de experiências em defesa das políticas do SUS. Então, o primeiro eixo ali, a primeira atividade, a primeira diretriz é estruturar e fortalecer a participação e controle social. E uma das nossas propostas, 1.1, manter o apoio administrativo permanente à execução das ações do controle social, que seria manter o agente administrativo lá no conselho que a gente tem hoje. Ter alguém lá, por causa que eu também tenho meus trabalho no posto de saúde, o conselheiro também tem suas funções, enfim, todos nós temos, e a gente não tem condições de estar lá o tempo todo no conselho, estar recebendo a comunidade. E é importante, e todos os conselhos estão trabalhando para isso, e isso aqui é uma voz de Gravataí. 1.2. Aprimorar o processo de fluxos das ações do controle social. Isso aqui é um tema que geralmente era levantado pelo Carlos André, que buscava nós muitas denúncias que muitas pessoas ou conselheiros traziam aqui, ficavam na ata, ficava aqui, e a gente não encaminha isso daí formalmente. Então é importante, se alguém quiser fazer alguma denúncia, alguma coisa, que faça o registro, que se manifesta, mas também nos encaminhe por e-mail, documento escrito, para que a gente possa fazer os devidos encaminhamentos. Senão o negócio fica muito assolto e se torna só uma manifestação. 1.3. Avançar no processo de troca constante de experiência com outros conselhos das esferas de governo municipal, estadual e federal e possibilitar o acesso a eventos e fóruns e debater a política do SUS. Essa ação aqui vem fortalecer a educação permanente dos conselhos municipais de saúde. A gente gostaria muito que os conselheiros que estão aqui, nós temos que saber o que nós estamos fazendo aqui. A gente não está aqui só para se representar a si mesmo, a gente está aqui para representar uma categoria, uma comunidade, enfim, uma população, e a gente não pode, muitas vezes, votar na dúvida, a gente não pode votar, muitas vezes, por medo, por pressão, mas sim, aquelas informações que a gente está debatendo aqui, a gente deveria levar para nossas entidades também. Seria o papel de cada um de nós aqui. E esse processo de troca de experiência é justamente, sim, para a gente se qualificar, para a gente trocar experiência, para a gente aprender, para a gente entender realmente o que é saúde. A gente, de repente, muita gente pensa que saúde é só remédio, é só consulta. É um assunto muito complexo. É importante a gente entender a história do SUS, os princípios do SUS, a gestão pública, o orçamento público. É a educação permanente que a gente precisa se qualificar. E
qualificar permanentemente os conselhos municipais de saúde. Então, a gente precisa se qualificar. A gente precisa, inclusive para aqueles mais novos, mais jovens no conselho que estão chegando agora, precisam se qualificar. A gente precisa. 1.1. Manter o apoio administrativo permanente às ações, à execução das ações do controle social, que seria manter o apoio administrativo permanente em 2013 à execução das ações do controle social de forma a garantir o cumprimento íntegro da Resolução 2 de julho de 2012, que seria uma resolução que passou por este Conselho, que vê toda a normativa para a gente ter os recursos e equipamentos necessários para o nosso trabalho. Que muitas vezes de vocês que estão vindo aqui estão custeando do seu próprio bolso. Se vocês receberem uma ligação de alguém para visitar algum serviço, alguma coisa, quem vai pagar a gasolina lá, para quem vai lá dispor de tempo, enfim, é vocês com os custos de vocês. E, de certa forma, a gente não acha justo isso daí, porque é uma obrigação do poder público, sim, de manter as condições para os conselheiros trabalharem. 1.1 a 1.1. Aquisição de equipamentos como data show, tela de projeção, notebook, máquina fotográfica, telefone com identificador de chamada, e-fax, equipamento de som externo, caixa multiuso, micro-ondas de 20 litros, aquisição de aço para pasta suspensa, microfone sem fio, suporte telescópio para exposição de banner. São os equipamentos que a gente apontou para a gente muitas vezes fazer nossas atividades nos bairros. A gente deveria estar nos aproximando nos bairros. Esses equipamentos já não é de hoje que a gente já vem solicitando para a Secretaria a Secretaria da Fazenda, a Secretaria da Saúde, mas quando se trata do Conselho tem que ver licitação. E a gente sabe que muita coisa que passa aí no município está acontecendo por maneiras muito suspeitas e muitas vezes sem licitação, como deveriam. 1.1.2. Manter a locação da impressora multifuncional e fornecimento de suprimentos e materiais de expediente. A gente tem uma impressora lá que é alocada, assim como todas as impressoras na área da saúde são locadas, que o município locou e a gente tem uma e a gente precisa manter. 1.1.3. Manter servidor efetivo no Conselho para a realização de atividades administrativas. A gente já tem servidor lá. Não é mais um estagiário, é um servidor do quadro. Muito bem qualificado, por sinal. Aprimorar até 2013 o processo de fluxo das ações do controle social, que seria nós dar encaminhamento ao nosso trabalho, às nossas ações. Criar protocolo para formatizar as denúncias irregulares referentes ao atendimento em serviços de saúde no município. A gente tem um protocolo que a gente recebe as denúncias dos usuários, no qual a gente avalia para a gente fazer os devidos encaminhamentos. A gente recebe algumas ligações por telefone, por internet, mas é importante registrar por escrito que a gente possa fazer os devidos encaminhamentos. Claro que algumas coisas mais simples a gente consegue resolver, mas alguns é importante registrar por escrito as denúncias. Realizar capacitações aos membros das comissões de forma permanente para qualificar e fortalecer as mesmas. A gente tem no nosso regimento interno umas 4, 5 comissões e, infelizmente, só algumas funcionam. E muitas vezes, não sei, talvez eu tenha que me aperfeiçoar, mas eu percebo que muitas vezes tem que estar eu presente para a comissão funcionar. Eu gostaria que alguém se qualificasse, pudesse se organizar, pudesse puxar essas comissões, que não dependesse tanto de mim. Da mesma forma, a gente vai estar recompondo, através de eleição interna, dos membros para as comissões de fiscalização e orçamentária. São duas comissões importantes
E a gente quer pessoas qualificadas, principalmente na orçamentária, entender de orçamento público, e pessoas na fiscalização, sim, que possa avaliar e com autonomia fazer os devidos encaminhamentos. E a gente vai querer recompor, e para fazer essa recompor, a gente vai depender de vocês, dos conselheiros. Realizar capacitações aos membros das comissões de forma permanente para qualificar e fortalecer as mesmas. O intuito aqui é fortalecer a qualificação da atuação dos conselheiros nas comissões. Conteúdo pragmático para a capacitação da Câmara Técnica. Seria uma capacitação da Câmara Técnica. No mínimo, a gente deve entender de administração hospitalar. Deve entender de legislação e gestão da saúde. Então, uma proposta pedagógica que a gente está sugerindo aqui para a Câmara Técnica. Conteúdo pragmático para a comissão orçamentária, que a gente entender a lei do SUS. Entender de orçamento público e entender de instrumentos de gestão. É um compromisso que, na verdade, todos nós estamos desafiados a aprender. Criar critérios de retorno ao Conselho, como cronogramas de reuniões, ata, lista de presença e emissões de pareceres ou relatórios. A gente também precisa se qualificar também nesse sentido também de divulgar nossas atividades e também uma forma de nós nos organizar também as nossas atividades e nossas formalidades formais aqui no Conselho. Criar uma agenda no Conselho com reuniões para construir um projeto de sensibilização e promoção de controle social na comunidade. Hoje a gente avançou que as nossas reuniões estão sendo acompanhadas pela internet e que, por sinal, por todo o Brasil, muita gente de todo o Brasil nos acompanha via internet neste momento. É um avanço. Mas a gente também precisa estar lá na comunidade. É muito fácil a gente estar aqui, fazer o nosso papel de representatividade, mas nosso norte é fortalecer a participação da comunidade. É isso o nosso papel, nossa missão. Definir diretrizes para ações da divulgação do Conselho Municipal de Saúde à comunidade. A gente tem um recurso do Participa SUS já há 3 anos, que é para o Conselho qualificar a sua qualificação, para botar uma placa, para ter um site, para fazer uma cartilha, e infelizmente até hoje a gente não conseguiu utilizar esses recursos. Confecção de materiais educativos, informativos, folders, cartilhas, placa, banner, web, site, blogs e redes sociais. Então algumas coisas têm sido feitas, a gente tem utilizado muito a rede social, e muitas pessoas, como eu falei, nos acompanham na rede social, e a gente é cobrado, sim, a opinião pública está nos observando. A opinião pública do município de Gravataí está acompanhando a postura do Conselho Municipal de Saúde. Então, é por isso a gente tem uma qualificação e uma atuação à altura para atender às demandas da nossa comunidade. É pouca coisa, mas eu tenho certeza que o Conselho Municipal de Saúde de Gravataí é uma referência nacional da forma como vem conduzido, já não de hoje, desde a época do nosso vice-presidente Altair, que inclusive pelo Tribunal de Contas, pela forma atuante que vem atuando aqui no município de Gravataí, e com certeza também ele é referência nacional para os outros conselhos municipais de saúde do Brasil. E só para finalizar, que semana passada eu estive na região, na 19ª Coordenadoria Regional de Saúde, e eu estive lá capacitando os conselhos de saúde daquela região norte do estado. Então, posso garantir que nosso trabalho aqui está sendo observado, sim, por todo o estado, por todo o Brasil. E muita gente tem elogiado muito a nossa forma atuante, a nossa forma coerente de atuar, e com certeza eles vão nos cobrar também que a gente mantenha a nossa autonomia e nosso trabalho aqui de forma coerente para a comunidade. Então,
está aberto aqui para sugestões, que a gente gostaria depois de acolher mais sugestões de encaminhar para a Secretaria de Saúde. Conselheiro Gerson. Pronto. Eu creio que da forma que foi elaborado esse documento, né, ele proporciona nos organizar melhor. Mas eu gostaria de fazer umas sugestões aqui, né, e colocar em apreciação. Ali no ponto 1.3, que é a questão ali das estruturas e o fortalecimento da participação do controle social, eu queria deixar um pouquinho mais clara essa questão, porque agora a região sul aqui vai começar a viver um novo momento, que é a questão das regionalizações, e principalmente o Rio Grande do Sul. Com isso aí, até uma coisa que eu estava discutindo com o Altair ali, conversando com ele, muita coisa, por exemplo, do poder do Conselho vai ser retirada. Né? As responsabilidades vão estar em cima dos gestores, né? Das comissões intermunicipais, tripartite, bipartite, né? E que as discussões assim, de organização da prestação de serviço e dos serviços oferecidos, né? Nós não, infelizmente, ainda não vamos poder colocar tantos olhos em cima. Lógico, dentro da sua parte, nós vamos ter que fazer um modo, né, de fiscalização mais atuante, as coisas mais, né? Mas muita pouca coisa pode ser, vamos dizer assim, confeccionado pelo Conselho. Né? Tem membros do Conselho, para deixar mais esclarecido isso aí, né? Tem membros do Conselho, principalmente da parte dos gestores, né? E esses vão estar participando. Né? E vão ter que nos prestar conta aqui para nós. A questão do ponto 1.2 lá embaixo, onde diz assim, propor através de eleições internas dos membros, né, essa questão da fiscalização e do acompanhamento do orçamento, né, público, né, eu acredito o seguinte: não adianta nós queremos fazermos eleições aqui, se nós não capacitar as pessoas que queiram fazer esse trabalho das comissões. Né? Por isso que as coisas muitas vezes elas não avançam. Às vezes a gente, por mais boa vontade que a gente tem, mas a gente às vezes não estamos habilitados. Eu mesmo, por exemplo, assim, para fazer parte do Conselho, eu venho acompanhando as reuniões do Conselho desde 2010. E tenho muita coisa a aprender ainda. E leio diariamente algumas coisas, né, todos os dias, para me aprofundar mais. E cada vez mais, eu vou dizer assim, eu fico sabendo de mais novidades. Né? É um assunto muito extenso, muito vasto, né? E acredito eu que uma pessoa só não vai conseguir, assim, ainda mais que não tenha muito grandes estudos, né, se apropriar de todas as ideias, né, por mais boa vontade que tenha. Né? Então, a minha colaboração seria no sentido seguinte, né, que a gente fortalecesse, né, antes de fazer qualquer votação para as comissões, para as pessoas fazer as suas representatividades, que elas tivessem condições realmente de fazer o seu papel dentro das comissões. Era só isso. E outra questão seria o seguinte, me chamou a atenção, né, a questão, por exemplo, aqui nós não falamos nada sobre conferências, nem seminários, né, nem fóruns. Nós temos aqui a figura, por enquanto, das reuniões itinerantes, né, que ainda estão muito enfraquecidas, que, sob o meu ponto de vista, parece que nós fizemos em 2 lugares diferentes, por enquanto. Né. Foi lá acho que foi não sei se é Barro Vermelho ou Passo da Caveira, né, e o outro parece na Coabiá, foi feito, né. Mas nós temos que botar a máquina a funcionar. Eu sei que, infelizmente, o sacrifício é grande, né, mas com boa vontade a gente
talvez a gente consiga. É só isso, obrigado. Conselheiro Esmeraldo. Além do que o conselheiro Jefferson falou, também eu gostaria que pusessem crachás para todos os conselheiros, né? Porque é muito importante quando a gente vai fazer uma fiscalização, a coisa ter um crachá para poder mostrar, para não haver aquelas aberrações de pessoas dizendo que a gente chuta a porta, que a gente ignora, que a gente não se identifica, entendeu? E pegando a fala do conselheiro Gerson, também dizendo que exatamente a gente que trabalha, nós que todos aqui trabalham fora, nós temos que nos doar, porque aqui é voluntário. Então, é por isso mesmo que eu falei aquela fala lá antes. Não vou aceitar que venha conselheiro insinuar que a gente ganhe dinheiro do conselho. Porque eles já são também antigos. O Castelhano, por exemplo, me conhece desde 2003. Então, dizer uma coisa dessa, partindo dele, eu só tenho a entender que ele veio para cá, não é para nos unir com a gente, e sim fazer uma divisão, querer criar um conflito com os conselheiros. E aí eu não vou admitir nunca. Conselheiro Galberto. Não, eu vou explicar o que eu falei, e sempre falei, me estranha que alguns antigos não sabem. Sempre a crítica foi minha a los conselheiros que são do governo, que sempre eu falava que são pagos para vir aqui. Pois se eles não vêm, a prefeitura demite. Então foi nesse sentido, porque eu fui fundador do Conselho de Saúde. Então dá nome aos bois, cara, não fala no geral. Então eu respeitei quando os companheiros falaram. Eu não foi para todos os companheiros, sino para alguns. Se algum companheiro se sentiu ofendido, eu pido desculpas porque não há nenhum problema a reconhecer. Lo único que me cai muito mal, que eu intento vir aqui, chegar em hora e sou tirado porque eu não peguei um documento e entreguei na saúde. Eu vou a Brasília, eu não posso sair de Brasília um dia depois de trazer documentos. Eu mando por e-mail. E quando vengo aqui, trago 3 ou 4 documentos comprovando que não estava na reunião. Eu tenho toda a vontade que puedo, porque eu trabalho em um sindicato sem horário. Eu sou diretor de um colégio. Eu sou tesoureiro do meu sindicato e da força sindical. Então eu tenho muito trabalho em minhas costas e a vezes não chego em hora. Ou cheguei tarde, porque onde estava? Estava no foco com uma turma nova de estudiantes que estão entrando num curso de Senai. Então esse é meu trabalho. Entonces me parece raro que porque yo no pueda venir, yo tengo que tener un documento, venir de Brasil y tener un documento personalmente, es imposible. Yo ahora viajo de vuelta y voy para Venezuela. Ahí yo vengo de Venezuela, hay una reunión, yo tengo que venir, salir de Venezuela, no sé, venir en avión y entregar un documento. Yo estoy aquí, yo vengo a acrescentar. Si los compañeros se molestan como falo, no tengo la culpa. Siempre falé así, no voy a trocar ahora mi edad. Ahora, en ningún momento yo ofendí a los compañeros que están aquí por el corazón y por la salud. Yo lo que falé fue una manera que siempre me expresé, que hay mucha gente aquí que viene por salario y casi siempre son los del gobierno. Y no es la primera vez que gente se molesta conmigo. Ya la brigada nos tiró del Consejo, a mí ya, Famalión, la brigada llamó y nos tiraron. No hay problema eso. A mí me parece que es injusto que un representante de la categoría mayor de Río Grande do Sur, que los metalúrgicos de Gravataí, la categoría mayor de Gravataí, tenga que entregar un documento si no sale del consejo. Me parece algo, si no es un humano, algo que no tiene cómo explicar. Pero si es eso el régimen, yo haciendo en Bayo, no hay problema, yo voy a hacer 3 años. Ahora no van a decir que no puedo hablar. Ahora, ese es mi problema, yo trabajo mucho y yo no tengo cómo cumplir horario. Y vengo tarde y a veces cuando no puedo, yo ligo para mi funcionario que avise. Eso, me pareció injusto que me tiren del consejo por no tener faltas consecutivas, eso no es verdad. Entonces me pareció injusto. Si ofendí a alguien, pido disculpas, con toda razón, y nada más a acrescentar. Eu vou pedir a palavra
mas eu não vou me manifestar enquanto presidente do Conselho, e sim enquanto membro do Sindicato dos Agentes de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul. Boa noite, conselheiros e conselheiras. Eu, estando aqui hoje, eu acabo tendo uma posição um pouco difícil, por causa que eu, ao mesmo tempo, sou presidente, mas antes de presidente, eu também sou conselheiro e faço parte de uma entidade hoje no qual me faço representar pelo Sindicato Estadual dos Agentes Comunitários de Saúde do Rio Grande do Sul, no qual hoje estou diretor desse sindicato desde 2008, 2009. Também membro da Central Geral dos Trabalhadores do Brasil. Eu gostaria aqui, sim, de acolher as propostas do conselheiro Geraldo, digo, Gerson, com os apontamentos ali no planejamento. Mas, enquanto membro também do sindicato, também como membro também, eu tenho obrigação de estar assumindo aqui este assento no conselho. Uma das coisas que a gente tem que fazer é conhecer o regimento interno. E lá no regimento interno diz, o conselheiro que falta 5 intercaladas, que faltam 3 consecutivas, deve se manifestar ou deve ser substituído. Não adianta depois, 3, 4 meses depois, nunca vir nas reuniões, mandar um documento no qual o regimento interno diz que é mandar o documento para o conselho 3 dias após a reunião. É o que está no regimento interno. Se o conselheiro não tem condições de vir nas reuniões, o regimento interno comunique o vice. Agora, se o vice e o titular não têm condições, por favor. Então, acho que o conselheiro não tem condições, então, de fazer representar que arruma outra pessoa, então. De repente está na hora da entidade essa que está com dificuldade se renovar. Se realmente quer fazer parte do conselho. Eu quero vir aqui, senhor vice-presidente, e fazer um desabafo publicamente aqui, e talvez muitos aqui que tiveram na última reunião, a anterior, a outra, talvez muitos não perceberam. Procurei aqui de uma forma coerente, não me manifestar, tentar conduzir o trabalho da melhor forma possível. Sei que o conselho é um lugar de disputa, alguns vão dizer que também é disputa política, ideológica, é ideológica também. Eu estou aqui porque eu acredito, tenho uma ideologia com relação à saúde, mas eu não vou aceitar, senhor vice-presidente, a forma truculenta como aconteceu comigo na mesa na última reunião. Inclusive me ofendendo, ao pé do ouvido me ofendendo, me mandando para aquele lugar. Então, assim, é lamentável esse tipo de atitude de cidadãos que infelizmente não respeitam a democracia, a participação popular em nossa cidade. Inclusive ameaças, estou sofrendo intimidações, ameaças, provocações. E eu vou dizer uma coisa, aconteça o que acontecer comigo, inclusive com a minha vida, eu não vou abaixar a cabeça para ninguém. Não vou mesmo. Não sou obrigado a citar aqui. Não sou obrigado a citar aqui. Para quem esteve naquela reunião do dia 11, olha o vídeo e observe. Tá? Então, se alguém se sentiu ofendido aqui, acredito, posso lhe garantir que não é com nenhum dos senhores. Tá? Eu gostaria que vocês não se sentissem ofendidos. Tá? Mas, infelizmente, para quem realmente observou o que veio acontecendo naquela reunião, sabe muito bem o que aconteceu, inclusive está gravado. Eu ando com meu celular aqui, às vezes ligado, e às vezes pego alguns fraga. Então, eu vou estar analisando muito bem o que eu vou estar encaminhando, e realmente lamentar o desrespeito com a minha pessoa, que antes de mais nada também presidente do conselho, mas também um cidadão, enfim, que já estou há 10 anos aqui militando neste conselho. Então, com relação aos apontamentos, conselheiro Gelson, com certeza a gente vai levar no planejamento e vai tocar adiante essas recomendações. Obrigado.
Alguém mais? Conselheiro Telmo? Desculpa, conselheiro, se não querer ser deselegante, o conselheiro Altair já tinha solicitado a palavra, eu pedi para o senhor aguardar na frente aí, depois eu concedo a palavra para o senhor. Bom, boa noite a todos e todas, o pessoal da internet, em especial os meus amigos, o Valdeci lá de Natal, do Rio Grande do Norte, o meu amigo William, do Conselho de Belo Horizonte, boa noite. Eu queria dizer, presidente, que o regimento interno foi criado por esse conselho, no qual eu tive grande participação modesta na criação, porque algumas pessoas, inclusive o Castelhano, participavam de um conselho onde tinha uma lei que tinha as entidades dentro da lei, dentro do regimento, e que aí a gente não podia mexer com elas, porque elas não tinha como tirar da lei. Nós criamos um conselho, um regimento, onde tem regras. O conselheiro que não participa, por várias vezes, ele tem o seu suplente. E quando o suplente também não participa, esse conselho deve comunicar à entidade, e se essa entidade também não mostrar interesse, ela deve ser trocada. É isto que é. E também tem regras de como é que essas entidades participam do conselho. Então, é assim para funcionar. Então, independente de vários trabalhos de pouco tempo que todos nós temos, nós devemos, de alguma forma ou de outra, estar comunicando esse conselho para estar podendo fazer parte. Eu queria dizer também, presidente, que este documento que foi apresentado, para mim, Altair, não traz assim muita novidade, porque isso aí é uma coisa de anos de luta que a gente faz. E isso sempre foi barrado no gestor. Esse conselho não tem como realizar nenhuma capacitação de forma alguma, porque tudo que depender de verbas barra no gestor. Nós temos aí uma capacitação que a gente lutou há algum tempo e que não aconteceu porque barrou no gestor. Por isso que eu sempre defendo a troca de saberes. Isso não depende de gestor, isso não depende de ninguém, depende só de nós. Eu tenho uma história e eu gostaria de compartilhar essa história com vocês. Todos vocês têm uma história. E na medida que nós vamos trocar isto, nós podemos estar crescendo um pouco. Talvez não muito quanto a gente gostaria. Mas o Rafael tem uma história. O Esmeraldo tem uma história. Por que a gente não compartilha isso? Vai ajudar bastante e não ficamos na dependência sempre que o gestor não contribui e que a gente quer fazer um curso e o gestor não contribui, porque aí nós vamos bater a vida inteira e vamos continuar com o nosso amigo JB que está chegando, não entendendo muito. O outro lá também é a mesma coisa, quando a gente podia, que o meu curso que eu fiz uma vez de lideranças populares, liderança todos são, mas populares é o cara que caminha no meio, não na frente. E caminhar no meio, o que a gente faz? A gente diz para o companheiro porque sabe para a gente seguir junto lado a lado. Então, aí a gente fica mais forte sabendo o que está fazendo. Eu também queria falar sobre a história do crachá, Esmeraldo. Eu acho, sim, que a comissão de fiscalização, ela deve, sim, estar identificada com o crachá. E os conselheiros demais, embora eles devam fiscalizar, eles não devem tomar nenhuma atitude. Eu acho que eles devem comunicar à comissão de fiscalização para que ela tome, senão não tem razão de ter comissão de fiscalização. Eu acho que a comissão de fiscalização, todos os membros têm que estar identificados para onde ele chegar e ter identificação para não acontecer do cara chegar lá e dizer, mas eu não te conheço, não sei quem tu é, e aí a gente vai rebater o cara e o cara tem razão. Se não há identificação nenhuma. Mas agora todos os conselheiros querendo fiscalizar e agir e tomar atitude, não tem por que ter
comissão de fiscalização, é o meu ponto de vista, né? Então, eu só queria deixar claro aqui, é a questão da dependência que nós temos, e isso é uma lei, não só do município, isso é uma lei federal que criou o SUS, que diz que o gestor é que deve financeiramente bancar todas as ações do Conselho. E aí nem sempre o gestor está disposto. Então não adianta ficar batendo que a gente tem que fazer capacitação, nós temos sim. Mas também a gente pode sentar e trocar o que a gente sabe entre nós para a gente poder caminhar junto. Ok? Boa noite. Senhor Tealpio. Boa noite a todos. Eu quero só, para não deixar passar em branco, a fala do Castelhano. Eu acho que o Castelhano realmente, ele expressou, né, mal, equivocado, mas isso não dá o direito de as pessoas, né, que ele já veio aqui pedir desculpa, né, colocar ele na parede. Se aconteceu isso da falta, que aqui no Conselho, isso aí é coisa rotineira, se nós olharmos todos os anos e for tirar todos que entidade que não falta, 3 faltam, ou 5 consecutivas e 5 intercaladas, o Conselho não tinha mais ninguém aqui dentro. Teria muito poucos. Mas eu acho que é um caso pessoal contra o Castelhano. Não sou advogado do Castelhano, não tem procuração dele para defender ele, mas eu acho que teria que analisar todas as entidades e tomar uma posição como tomaram com o Castelhano, com todos, para nós sermos justos. Agora, eu sentado, o Rafael se manifestou, disse que ofenderam ele, disseram uma barbaridade para ele, eu acho, e ele não dá o nome da pessoa. Quem está sentado ali, fica um olhando para a cara do outro, vem cá, que é o cara que foi lá e ofendeu. Se a pessoa que está sendo focada é o Castelhano, automaticamente todos vão ficar imaginando que o Castelhano que veio aqui, e se foi, eu lamento uma coisa, né? Eu lamento a pessoa ter essa atitude com o presidente, independente se ele é partido dele, que eu sei que aqui dentro do Conselho hoje tem muitas alas aqui dentro, né? E uma das causas maiores é rejeitar a maioria do que traz aqui para o Conselho, não pensando muito na população, mas mais no lado pessoal, que todos, só se o cara for cego ou surdo, para não ver o que está acontecendo no Conselho. Posição clara de contra os interesses da população, mas cada um tem o seu livre-arbítrio. Só que eu acho lamentável nós sair daqui todo mundo hoje, não sem saber quem é o cara que ofendeu, que quis bater no presidente. E acho que o presidente devia vir aqui e dizer, ou então ele não deveria nem falar nada, ficar quieto. Tá? Obrigado, desculpa. Um pouquinho. Quero dizer que eu também fui ameaçado. Me disseram para mim que eu tenho que ter cuidado, que eu estou correndo perigo. E eu não vou dizer o nome. Porque isso está na internet, nós colocamos todo dia, todo mundo sabe quem foi. E é só ouvir a gravação aqui daquela reunião que vão ver quem foi. É preciso ter olhos de ver e ouvidos de ouvir as coisas. Alô? Eu só queria chamar a atenção, que é uma questão só de ordem, questão de ordem. Nós estamos discutindo aqui o tema da programação anual para o ano de 2013.
né, sobre a questão do controle social. Nós já estamos fugindo do foco, né, que seria uma questão da discussão da ata, que foi levada para outro lado, que é, simplesmente, no meu modo de entender, seria colocar em apreciação e votação, né. Então, eu sugeriria o seguinte: se alguém mais quer falar sobre o controle social, a palavra está aberta. Após isso, a gente vai colocar, né, assuntos gerais. Se surgir alguma coisa referente a essa questão, né, de representatividade ou qualquer outro assunto, né, vai estar dando a oportunidade para as pessoas poderem vir aqui falar. Obrigado. Pois não, conselheira? Conselheira Marlene. Boa noite à mesa, boa noite aos demais conselheiros. Eu sou da Pastoral da Pessoa Idosa. Custei muito a chegar até aqui para falar, mas como saiu esse documento, que eu gostaria que realmente fosse uma coisa muito sincera, que todos os conselheiros estudassem cada um ponto desses aqui, trabalhassem em cima disso aqui. Foram 3 pontos muito importantes que eu achei assim, ó, inclusive verificar alguma coisa aqui, eu quero pedir também para algumas cópias. A questão é exatamente de avançar nas avaliações das demandas que a gente está nos deparando. Aqui foi dito, por exemplo, que os conselheiros que não estão dentro dessa equipe, se observarem alguma normalidade lá no posto de saúde, lá na unidade na 24 horas, no Hospital Becker, vamos nos omitir, vamos dizer assim. Eu acho que tem que imediatamente dentro do conselho documentar. E outra coisa também que já faz horas que me preocupa bastante é o documento. Vieram gente aqui fazer denúncias sobre a unidade básica ou sobre o atendimento hospital, né, que o pai ficou mal, não foi atendido a contento. E a gente nunca ficou sabendo do que foi resolvido através do conselho. Então, no momento que tu tem um documento, e esse documento por exemplo, na ata de reunião, né, que é importante. Por exemplo, nós também estávamos lá com a ata de reunião acompanhando, não só o ouvir, mas entender um pouquinho o que foi interpretado, também é importante. Mas nada disso tem um retorno, né? Então, a gente precisa mais de retorno, vamos dizer assim. Eu já fui várias vezes lá no conselho e tirei cópias, tá? Então, assim, esse documento e exatamente a qualificação, não, preparar bem esses conselheiros, porque essa, vamos dizer assim, essa abordagem dessa situação dentro do hospital, ela tem que ser feita muito calma, porque essa pessoa já está lá doente, a família já está doente, todos estão doentes lá dentro do hospital, e essa abordagem do conselheiro às vezes, eu acompanhei várias vezes a abordagem do conselheiro da saúde, muito, vamos dizer assim, preocupante, né? Então, eu acho que tem que ser não uma abordagem, mas um atendimento solidário, vamos dizer assim, né? Então, nós temos que estar nos preparando, não só, né, os conselheiros que estão aqui na mesa, mas os demais que estão participando. Tá? Então, isso aqui, eu quero me agarrar bastante nesse... Foi muito bom. Tá? Tá bom? Essa troca de experiência é muito importante. Obrigada. Sobre o mesmo tema, companheiro? Tudo bem. Eu vou pedir para que se identifique quando chegar na mesa ali, tá na tribuna ali, tá? Da educação, né? Tá. Jane, Secretaria de Educação. Eu vou levantar algumas coisas aqui que alguns acabaram comentando, e eu estava pensando ali.
Eu acho importante a questão que a colega comentou agora, a questão da abordagem, tá, no hospital, no 24 horas, porque a gente que está aqui no conselho, a gente costuma ouvir a versão de quem está aqui, né? De quem foi lá e tentou entrar, tentou fiscalizar. E eu tive a oportunidade, por conhecer pessoas lá de dentro do hospital e ouvir a versão de quem está lá, ou seja, de quem tem toda a preparação, o cuidado para atendimento a pessoas, a familiares nervosos e coisa e tal, e o relato não é muito agradável de quem tenta ir lá fiscalizar. Entendo a preocupação, entendo que queiram resolver o problema, mas a abordagem ela é um fator principal. Chegar gritando dentro de uma emergência não é a situação, por mais que a pessoa tenha recebido alguma negativa no início, a pessoa tem que manter uma tranquilidade, manter um certo padrão para poder fazer essa abordagem. Falou-se no crachá, eu acredito que um crachá informatizado, com uma foto digitalizada, com a documentação básica, não sei se um número de inscrição, alguma coisa nesse sentido aqui do Conselho, não só um xerox com um carimbo, acho que seria importante. Acho importante também a questão da formação. Eu sou do setor financeiro da Secretaria de Educação e nós temos uma parceria com o Conselho Municipal de Educação, que se encontra inclusive no mesmo prédio lá no Administrativo Leste, fica no 5º andar, e toda vez que é solicitado pelo Conselho Municipal da Educação diárias, pagamento de inscrição para cursos, esse tipo de coisa, passa inclusive por mim e é liberado. Então, eu não sei como é que está nesse sentido a parceria do Conselho com a saúde, e muitas vezes acabam acontecendo embates, só que os embates acabam se passando e às vezes tranca lá, tranca aqui e ninguém ganha nada com isso. Então acredito que uma conversa e uma solicitação, apresentação tem um curso lá em tal lugar, vamos mostrar a programação, vamos para a área do convencimento do setor administrativo lá da Secretaria da Saúde. Eu acredito que, né, eu conhecendo o Laone, por exemplo, acredito que eles se sensibilizem lá e vão ceder uma inscrição, uma participação no evento para a qualificação. Se não é possível trazer, talvez, alguém aqui para todo mundo poder se qualificar, talvez seja possível levar alguns integrantes até um local de formação. Eu gostaria de receber o regimento interno para meu conhecimento. Tá? Eu, por exemplo, desconhecia essa situação. Né? Já estou, e aí aqui eu faço um adendo, porque na última vez eu fiz uma crítica ao Conselho por não estar recebendo as informações, né? E a partir dessa semana agora eu passei a receber essa convocação, acho que algum material do Conselho Estadual também eu recebi. Então, se puder passar por e-mail alguma coisa do controle interno, para mim é importante, né, que sempre que eu posso me fazer presente e colaborar dentro das minhas limitações, eu vou fazer parte, vou tentar dar a minha contribuição. Certo? Acho que, no mais, assim, acho que era mais ou menos isso. Tá. Obrigado, conselheiro. O conselheiro Altair. Eu voltei aqui por causa da fiscalização. Né? Eu participei da Comissão de Fiscalização um bom tempo. Eu acho que a fiscalização é um negócio sério. Né? Primeiro, nós somos conselheiros, nós fiscalizamos e mandamos para quem julga. Nós não julgamos ninguém. Nós não temos esse poder de julgar, a gente tem que ter isso claro. Né? E outra questão que eu sempre tive muito cuidado é com a questão de ouvir os dois lados. Eu tenho uma coisa que eu relato sempre, que uma vez eu recebi uma denúncia que o enfermeiro se negou a dar todos os remédios para o paciente. E aí eu fui investigar e fui falar com ele realmente não deu todos, ele não tinha. Aí estava escrito lá no caderninho dele que tal dia ele daria o resto, mas se eu ouvisse só o paciente, eu ia sair dizendo que ele tinha desviado, coisa parecida. A gente tem que ter cuidado com isso.
E, inclusive, eu estou disposto a voltar à comissão de fiscalização, porque assim, não dá para a gente chegar no lugar atropelando, não é nosso papel. Nós temos que chegar e ouvir os dois lados, ouvir as pessoas, principalmente quando se trata dos funcionários. Nós não podemos sair por aí queimando as pessoas, não ouvir dizer. Né? Então, como é que eu agia? Tinha uma pessoa que tinha várias denúncias sobre ela. Pô, quando há várias denúncias sobre o mesmo funcionário, a gente tem que ver. Mas quando é um caso isolado, em alguns momentos até a gente tem que deixar para lá. Porque olha assim, ó, porque eu trabalhei muito tempo na manutenção da saúde, eu vi muita coisa. Eu vi funcionário tratar mal o paciente, eu vi médico tratar muito mal o paciente, mas também vi um usuário horrível. Entendeu? Eu vi os caras chegar gritando e quebrando tudo. E aí, como é que tu vai defender essa pessoa? Então, por isso que a gente tem que ter muita calma, muito cuidado na hora de... E eu sou usuário do SUS. E o meu maior parceiro não é o gestor, é o trabalhador de saúde. Eu sempre disse isso. O usuário e o trabalhador têm que se unir, porque nós ficamos. O gestor passa e vai embora. Entendeu? Agora, se o usuário vai lá e chuta a porta e quebra tudo, é complicado. Mesmo que ele esteja nervoso, que a família dele esteja aquilo. Então a gente tem que ter calma. Né? E quando a gente confirma que de fato o trabalhador está agindo de má fé, a gente encaminha para o gestor da saúde, que é que deve tomar providência, com cópia para o Ministério Público. É esse o nosso papel. Então, quando se trata de fiscalização, a gente não pode achar que nós somos juízes. Nós somos conselheiros, nós investigamos e encaminha para quem julga. Aí, o dia que nós fizermos esse papel, nós estamos agindo como conselheiro. Agora, se nós começar a julgar e querer condenar, não é nosso papel. Então, a gente tem que ter cuidado sobre isso. Obrigado. Bom, como não tem mais ninguém inscrito, né, sobre essa matéria, né, a gente vai dar como encerrado agora. E vamos construir um documento, elaborar um documento melhor, lógico, né, para que a gente possa colocar em prática no ano que vem. Assuntos gerais agora. Quem é que quer se inscrever? Tá, companheiro Medusa. Tá. Companheiro, é só porque nós estamos em cima do horário, tá? Não lhe podando. Eu sei que todo mundo chega aqui, puxa sua orelha, às vezes. 3 minutos. Para mim, para nós ficar ouvindo o bate-boca pessoal aí, não teve tempo, né? Agora eu venho aqui... Não, é que, na verdade, eu vim aqui para fazer uma solicitação, que nós queremos, a Comissão de Saúde e Trabalhador, uma reunião com a mesa diretora, e nós temos que ver como é que nós vamos fazer para fazer essa... Precisamos para ontem dessa reunião. Tá bem? Tá certo, vai ser colocado em ata e nós vamos estudar, né, para marcar a data. Eu, na verdade, também quero informação, por incrível que pareça, e a gente não sabe tudo, eu estou o tempo, né? Hoje uma pessoa chegou e me falou que ela está tendo muita dificuldade ali no Érico, esse aqui que tem teto, que é Érico Veríssimo, eu acho, né? Parece que tem que ir de madrugada no PSF para tirar a ficha, é complicada a situação. E aí também ela precisa de alguma coisa do médico para garantir que ela tenha direito a receber alguma coisa por estar grávida. Está encaminhada a documentação. Eu não sei como é que se trata disso. Eu gostaria que alguém que entendesse do assunto pudesse me estar esclarecendo para me levar ao retorno. Ela está grávida e ela queria o direito de receber alguma coisa, assim, precisa do médico. Eu não sei bem como é que é isso. Então era isso. E essa questão do PSF tem que tirar a ficha de madrugada, PSF, o FF, PSF, também é a mesma coisa, a gente também acho que está vendo algum equívoco aí, acho que não é o PSF, não pode estar tendo ficha de madrugada para ninguém. O que eu estou perguntando? Sabe? Alguém dos gestores aqui tem
alguma resposta para ser colocada pelas perguntas do Altair? Bom, como ninguém se manifestou até agora, vamos procurar então saber alguma coisa. O próximo a se manifestar, companheiro? Bom, vamos dar como encerrado a presente reunião, só lembrando aos companheiros, ou melhor, aos conselheiros, né, que a próxima reunião vai ser dia 21 de 10, tá? Onde vai ser elaborada a outra pauta para a gente ser colocada em reunião. Obrigado. Só gostaria de agradecer ao pessoal da Câmara, assessoria técnica, que disponibilizou toda a estrutura para a nossa realização da reunião. Mais uma vez, obrigado.